né? Ele é complicado até porque não se chega a uma conclusão aqui de realmente o significado. Muitos estudiosos se dividem, né? Eu havia falado aqui a respeito, que vai falar a respeito da mulher e o dragão. Então, a mulher, dependendo do texto, simboliza a igreja, como também simboliza a nação de Israel. Então, a gente precisa saber, quando você lê a Bíblia, qual é o contexto que você está lendo, para você poder encaixar essa interpretação. Então, a gente tinha parado aqui no versículo 4, né, se eu não estiver enganado. Semana passada, né, que nós falamos a respeito do versículo 4. Nós terminamos o 3. Eu havia dito que o 4, ele diz assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, eu coloquei assim: tem prosseguimento o simbolismo de grande dragão vermelho. Ele é visto nos céus, é enorme, e com um único golpe, sua gigantesca cauda varrerá os céus e derrubará dali uma terça parte de suas estrelas. Essas estrelas serão derrubadas por terra. Tudo isso, naturalmente, é altamente simbólico. Foi a sua revolta original que obteve para ele a lealdade de uma terça parte de todos os poderes angelicais. Isaías 14, versículo 12. Então, as estrelas aqui, irmão, representam os anjos caídos. Quando houve a primeira rebelião, que é a rebelião original, o diabo conseguiu convencer uma terça parte dos anjos, e esses anjos ficaram fiéis a ele. Então, a Bíblia diz que houve essa revolta no céu, ele foi expulso, né, de lá, porém, ele ainda tem acesso para nos julgar. Está lá em Jó 1, versículo 6, quando a Bíblia diz que Deus veio ter uma reunião com os anjos e estava no meio o diabo. Ele estava no meio. Jó 1, versículo 6. Jó, livro de Jó, Jó 1, 6. Jó 1, 6 vai falar a respeito disso, que ele ainda tem acesso, não no céu onde está Deus, mas ele tem acesso direto para nos julgar. Ele continua no julgo, ele é o nosso acusador ainda, ele continua acusando os irmãos. E ele vai perseguir essa mulher, que tanto pode simbolizar a igreja visível e a igreja invisível. Então, desde que Deus escolheu Israel, o diabo vem pelejando contra essa nação. Então, vocês viram aí o massacre de Mussolini. Uns dizem que Adolfo Hitler matou 6 milhões, Mussolini matou 11 milhões de judeus. Há um rei no Velho Testamento que matou 10 vezes mais e foi usado por Deus, o rei Nabucodonosor, o rei da Síria. Então não foi só. Então Israel vem sendo perseguida durante muito tempo, mas Deus tem guardado, porque ela tem um arcanjo Miguel, que é o anjo, de acordo com o Apocalipse, guardador de Israel. Então o diabo vem perseguindo. Então a igreja aqui, no caso do 12, pela maioria dos estudiosos, é a nação de Israel que está sendo aqui perseguida. Amém? Só para os irmãos terem esse entendimento. Por isso que eu disse, irmão, eu podia fazer um resuminho para os irmãos. Então tenham a paciência, né? Se a gente quer aprender, tem que ter paciência, irmão. Não dá, você vê, tudo isso aqui de folha é só do capítulo 12. Eu tenho que ler vários livros, eu tenho que ver comentários, um se divide, outros dizem que a igreja é Cristo, e fica aquela divisão. Então você não sabe para onde correr. Então eu vou optar pela maioria dos
teólogos que vai bater em cima a igreja, né, que está sendo perseguida, que a Bíblia diz que o inferno não vai prevalecer contra ela, que o diabo não tem poder para destruir a igreja, mas ele tem poder para se infiltrar dentro dela, e está se infiltrando. Tanto é verdade que muitas heresias já estão no meio da igreja. Esse esfriamento da igreja, que muitos batem na terra, é bíblico, irmão. Que é bíblico eu sei e você sabe. Porém, o que Paulo diz? Não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Jesus não ficou sentado esperando a cruz chegar para ele, não, irmão. Ele não ficou parado, ele foi avante, e a igreja tem que seguir. O esfriamento vai vir, mas vai vir de quem? Tanto da parte do homem quanto da parte de Deus, porque é bíblico. É bíblico, que Deus vai provar, como está provando aí a sua igreja. Então eu coloquei aqui, o simbolismo usado pelo vidente João é diretamente tomado de Daniel 8, versículo 10. Então Daniel está vendo aqui, né, esse simbolismo de Israel sendo perseguido, também a igreja também sendo perseguida. Descreve as ações do pequeno chifre, isto é, Antíoco Epifânio IV. Naquela passagem supõe-se que as estrelas que são derrubadas por terra e pisoteadas eram judeus justos que foram perseguidos por Antíoco, e entre os quais muitos morreram. Mas as estrelas mencionadas no versículo 4, que nós estamos lendo, em toda a parte do livro do Apocalipse, são os anjos. A terça parte das estrelas do céu foi a guerra que houve nos céus. Uma terça parte dos anjos prestou lealdade a Satanás, tentando, por assim dizer, uma revolta que provocasse a queda de Deus, ficando Satanás entronizado como rei de toda a criação. Alguns identificam esses anjos como os poderes demoníacos, embora as próprias escrituras não façam tal identificação. Versículo 12, que nós damos parte D. Lançou-o para a terra. Com que finalidade? Com poderes para perseguirem a mulher, ao menino e aos discípulos do menino. Então ela vai perseguir. Por quê? Porque Deus levanta Israel. De Israel sai quem? A igreja. Da igreja sai o quê? Discípulos. Que ele perseguiu Cristo para tentar matar. O texto de Mateus vai dizer, ele foi tentado, ele foi perseguido, né? Herodes levantou um decreto para matar todas as crianças, mas não teve êxito do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus o protegeu, assim como Deus protege a sua igreja. Amém? Então, como a irmã falou, temos que estar firmado na palavra, temos que estar esperando, sim, porque o arrebatamento, irmão, ele vai ser tanto individual quanto coletivo. Tanto individual quanto coletivo. Então Deus vem buscar no pessoal, né, quanto no coletivo, que vai vir nos ares. Está lá no livro de Tessalonicenses. Por que vai haver o arrebatamento? Eu já disse, por causa de Daniel 12, 1 a 3. Porque vai haver uma abominação tão grande na terra, uma perseguição tal, o qual nunca houve e nem haverá enquanto houver nação. Por isso que vai ser necessário que Deus venha buscar os seus eleitos. Amém? Então ele vai dizer aqui, eu acabei de ler: esses seres angelicais constituem uma parte dos poderes demoníacos que atacam os homens, embora haja casas de possessão demoníacas que sugerem espíritos inferiores. Versículo 4, parte E. O dragão se deteve em frente da mulher, a fim de lhe devorar o filho. A mulher estava prestes a dar à luz. O dragão aguarda esse momento. Então o diabo está só à espreita aí, esperando, né, para tragar. Aguarda esse momento, estando pronto a destruir seu filho, assim que esse nascer. Mas devemos rejeitar essa interpretação, a qual pensa que esse filho a nascer é a igreja, ou é Cristo nascido nas vidas dos homens. E nem a mulher é a igreja, a mulher é a nação de Israel, e o filho dela é o Cristo, o
Senhor. Naturalmente, o que se sucede a ele automaticamente sucede a seu corpo, a igreja. Mas isto fica apenas implícito nesse versículo, porque não é uma interpretação direta do mesmo. Satanás sempre combateu Deus, a igreja, os santos do Antigo Testamento e do Novo. Outras interpretações dizem que a mulher e o filho é a nação de Israel, com seus santos. O nascimento do menino assinalou o começo do fim da carreira de Satanás, pois em Cristo termina o domínio de Satanás sobre os homens. Vê lá em Efésios 1, versículo 10. Por isso, não só tenta destruir a Israel, que dele veio o Cristo, que gerou a igreja, tanto visível quanto invisível. Nunca a Israel visível, porque inclui judeus, gentios, gregos e todos da fé de Abraão. Então os irmãos percebem aqui que há um debate em cima. Eu também acredito que seja a nação de Israel. A igreja, irmão, sempre foi perseguida. Jesus foi perseguido. Vamos ser perseguidos. Então, o Apocalipse capítulo 12, ele é complicado, é o texto mais difícil justamente, porque aqui vai tratar a forma que Satanás vai usar para perseguir os fiéis de Deus. Entenderam? Então é por esse motivo que eu escrevi bastante coisa. Aí eu vou na linha da maioria, que vai bater em cima de Israel, e uma minoria bate em cima da igreja. É os dois lados, irmão. Eu vou ficar com os dois lados, tanto o Israel visível quanto o Israel invisível, porque o diabo persegue os dois. Essa é a finalidade dele, é destituir o homem de Deus, cegar. Tanto que hoje, se vocês analisarem a igreja, não tem mais estudo de doutrina, não tem mais, escolas dominicais estão fechando, a maioria das igrejas não tem mais escola dominical. Uma igreja, irmão, que não tem uma escola dominical é meia igreja. É meia igreja, me desculpe, é meia igreja. Quem despreza o conhecimento de Deus, despreza o próprio Deus. Tem que haver os dois, um equilíbrio. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça, vírgula, e no conhecimento. Não é graça ou, se fosse isso, você poderia optar por um dos dois, mas tem que ter conhecimento sim, para que o diabo não venha nos enganar, para que não chegue uma heresia nova. Quando alguém estiver pregando, você vai saber se é Deus, se não é Deus, se aquilo está batendo com a palavra, se não está batendo com a palavra de Deus. Hoje se come tudo dentro da igreja, se acredita em tudo dentro da igreja, tudo agora virou Deus, e não é assim que funciona com Deus. Deus não deixa ninguém enganado e nem confundido. Eu escuto muito isso na internet e na televisão. Mas cabe interpretações. Irmão, o Espírito Santo não engana ninguém. Amém? Vamos lá, versículo 5, ele vai dizer aqui: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. O problema desse versículo, irmão, Jesus não foi arrebatado. Você não vai ler na Escritura dizendo que Jesus foi arrebatado. Alguém já leu isso? Quem vai ser arrebatado é a igreja, tanto os judeus quanto o grego, aqueles que tiverem na fé de Abraão, esses serão arrebatados. Então, a complicação desse texto aqui é justamente isso. A briga dos teólogos está aí, porque uns falam, bate na tecla de Jesus e a igreja, e outros falam, mas como provar? Jesus não, ele ascendeu ao céu pelo seu próprio poder. Ele viveu aqui 30 anos, até 33, de 30 anos em diante ele começa o seu ministério, morre aos 33 anos, uns dizem que foram 3 anos e meio, mas acredito que foi 33 anos que Cristo morre. Então ele teve 3 anos de ministério. Nesse interim, nada aconteceu com Israel. Houve as perseguições sim, dos imperadores. Você tem Nero, você tem Constantino, você tem um monte de imperadores que sempre perseguiram a igreja, mas não nesse porte de Daniel 12, 1 a 3. Isso não aconteceu. Teve a época da Inquisição, que houve uma perseguição ferrenha, muitos cristãos foram assassinados. A igreja católica na era do papado perseguiu também, mandava matar quem não
aceitasse a doutrina católica. E eu quero dizer com o nome católico, irmão, e a igreja, católico não é essa igreja que está aqui, tá? A palavra católica é uma palavra latina, quer dizer universal. Não é essa igreja aí não, tá? Essa igreja ela está desviada desde Constantino para cá, que ela se desviou a partir do momento que ela se misturou com o Estado. Então, o imperador passou a mandar na igreja e a igreja passou a mandar no Estado. Houve troca entre eles. Foi aí que nasceu missa de sétimo dia, foi aí que nasceu o culto de veneração a Maria, entendeu? Foi aí, foi tudo imposto pelos imperadores, troca de favores. A igreja católica, quando se fala pelo termo original, não tem nada a ver com essa igreja, nada a ver com ela. Depois, tanto que ela depois passou a ser chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, porque se misturou com o Estado. Por esse motivo, é bom que os irmãos, muitos católicos não sabem dessa história. Por isso que eu sempre aconselho, leia a história da igreja. Lá vai dizer, a partir que Constantino, que era imperador, o paganismo era muito alto, o cristianismo começou a crescer demais e ele se vendeu para o lado do cristianismo, fingindo se converter para os cristãos. Aí tinha os bispos da igreja, ele se mistura. Para você ter uma base, irmão, foi levantado o bispo ladrão para dirigir a igreja. Foi levantado homens ladrões. É só ler a história da igreja para os irmãos ver. Amém? Então vamos lá. Então o versículo 5. Isso. Isso, a mulher. Isso. A igreja no geral. Aí vem o varão. Isso. Isso, vem o varão. Aí vem o filho. Isso, que é fruto. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Não é os dois lados, entendeu? Tanto a igreja visível quanto, porque o diabo, irmão, no arrebatamento ele vai brigar pelos corpos também, porque vai haver, que eu não vou entrar aqui no assunto, duas ressurreições. Isso também não é pregado nas igrejas. Mais para frente, aí que Deus abençoe, eu vou preparar um estudo, umas 2 páginas é suficiente, porque é pouco, para os irmãos entender por causa dessa perseguição, né? Por isso que eu disse, não é fácil pregar o livro do Apocalipse, por isso que muita gente não prega, porque ele é difícil. Então eu anotei aqui, para facilitar para nós, coloquei aqui, nasceu-lhe pois um filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro. Tanto Cristo quanto Israel se encaixa nesse versículo, Mateus 1:1, 2 Timóteo 2, versículo 8. Mateus 1:1 vai falar da genealogia de Cristo, que veio da descendência de Davi. Mateus 1:1 e 2 Timóteo 2:8. Mesmo com toda a perseguição de Satanás contra a igreja e Israel, Cristo nasce. Entendeu? Mateus 1:1 e 2 Timóteo 2, versículo 8. Então olha aqui, mesmo com toda a perseguição de Satanás contra a igreja e Israel, Cristo nasce. Seremos como Israel, reis e sacerdotes. Está lá em 1 Pedro 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9 vai falar sobre isso. Cetro de ferro, né? Simboliza o que? Coroação de Cristo. Um cetro de ferro simboliza o que? Coroação de Jesus Cristo como o rei de todas as nações. Salmo 2, versículo 6 ao versículo 9. Salmo 2, 6 a 9. Se a mulher é símbolo, logo o filho varão também é um símbolo. A mulher representa um grupo grande de pessoas, a igreja visível. Então o filho varão, um grupo menor. Temos aqui um quadro do arrebatamento. Cristo não foi arrebatado, ele subiu pelo seu próprio poder. Eis a dificuldade de entender esse versículo, porque Jesus, irmão, ele não foi arrebatado.
Vamos entender isso. Não foi. O termo, a palavra arrebatar aqui, tirar do local, serve para igreja, como também serve para Israel, porque seremos arrebatados. Cristo não foi arrebatado, irmãos. Alguns vão dizer que é a palavra grega. Eu não vou entrar nesse mérito, porque senão nós vamos aqui o ano todo e não vamos terminar esse estudo, entendeu? Então eu só quero dizer isso. Na minha concepção também, eu estudando nos livros, não encaixa Cristo aqui, porque ele não foi arrebatado. Ele subiu para o céu. Ele foi pelo seu próprio poder. A Bíblia fala que todos os varões estavam vendo e ele estava subindo. Então ele não foi arrebatado. Não vamos usar o texto arrebatado para Deus, né, para ser coroado, mas aí vai ficar, cabe aos irmãos depois ler bastante em casa, entra na internet, vê as interpretações para os irmãos tentar se encaixar. Eu prefiro essa, tanto a igreja visível quanto a igreja invisível e a nação de Israel. Por quê? Porque o arrebatamento vai vir. O problema do arrebatamento, irmão, é que a Bíblia não dá ênfase se nós vamos pegar o começo, o meio, ou se vamos passar ela inteira. Para muitos teólogos, a igreja passa pela tribulação, depois ela é arrebatada. Então são dois pontos de vista complicados de você fechar a questão, né? Mas vamos crer no arrebatamento, vamos crer na promessa do Senhor. É isso que é importante para nós, sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Se tiver que passar, meu irmão, com Jesus, pode vir 1000 tribulações, pode vir quem vier, né? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, o maligno não toca. Amém? Então esse é o conforto, é o que Paulo escreve para os Tessalonicenses: olha, fique em paz, o Senhor é conosco. Amém? Então ele está dizendo aqui. Então vamos lá, versículo 6. Ele vai dizer: a mulher porém fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Então eu coloquei aqui para a gente tentar entender. A mulher fugiu para o deserto, onde havia Deus lhe preparado lugar para que nele a sustém durante 1260 dias. Deserto: Deus protegerá Israel de Satanás ao escondê-los no deserto, talvez nas regiões de Moabe, Amon e Edom, que são regiões que se encontram na Palestina, né? Então, como ela vai fugir para o deserto, aqui deserto aqui, no caso, Deus vai proteger a nação de Israel. Porque, irmão, ainda tem a promessa deles. A promessa de Israel não foi cumprida. Está lá em Romanos capítulo 13, 14 e 15. Capítulo 14 e capítulo 15. Fala que Deus, né, vai juntar essa nação. Você pega o livro de Ezequiel, capítulo 37, que vai falar do vale dos ossos seco. Aquela profecia se cumpriu 50%. Ezequiel 37. 37. Aquela profecia, irmão, se cumpriu pela metade. Em 1948 se dá uma outra parte desse cumprimento. O que aconteceu? Israel tornou-se nação novamente. Em 1948 houve, né, uma briga dos 7 dias e Deus levanta novamente Israel como nação, mas o ajuntamento deles ainda vai se cumprir, que eles vão voltar para a cidade santa, né, e lá vai começar essa grande guerra, que é os primeiros 3 anos e meio, onde o diabo se apresenta, o filho da iniquidade vai se apresentar como se fosse Cristo, vai ser um falso Cristo. Ele vai conseguir essa paz, só ele. Então o anticristo é o diabo, só vai se usar de uma pessoa. Então vai se levantar um presidente que vai estar a favor do diabo, trabalhando para ele, representando ele, e ele vai conseguir essa famigerada paz que essas nações tanto brigam
e não consegue. Uma vez que ele consegue a paz, aí ele começa a pregar como se ele fosse Deus, e muita gente vai acreditar. Então esse presidente será Um falso Cristo. Isso, trabalhando para o diabo. Trabalhando para que o verdadeiro, exatamente. Aí o que acontece? Ele vem e mata depois vai dizer que ele vai matar esse presidente e ele assume o lugar. Porque o diabo é espírito, irmão, e ele precisa de corpo. Então ele vai trabalhar para ele. Então ele vai conseguir essa guerra, essa paz que ninguém consegue. É ele que vai conseguir. Então eu coloquei aqui 1260 dias, na metade eu coloquei aqui, escondidos no deserto, talvez nas regiões de Moabe, Amon e Edom, a leste da Palestina. 1260 dias, na metade da tribulação, o anticristo rompe a sua aliança com Israel, interrompe o culto no templo, estabelece o abominável da desolação. Daniel 9, 27. 9, 27, está lá em Daniel 9, 27. E depois Mateus 24, 15. Daniel 9, 27, Mateus 24, 15. Aí ele fala: e devasta Jerusalém, e muitos judeus fugirão para resguardar suas vidas. Mateus 24, 16. 1 Daniel 9, 27, juntamente com Mateus 24, 15. E devasta Jerusalém, e muitos judeus fugirão para resguardar suas vidas. Mateus 24, 16. Deus os preservará durante os 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, que constituirão a grande tribulação. Apocalipse 3, versículo 10. Depois Apocalipse 6, 1 a 9. Versículo 10. Depois Apocalipse 6, versículo 1 ao versículo 9. Os irmãos depois leem em casa, estudem bastante. Agora vamos para o versículo 7. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? É um chanceler brasileiro, irmãos. Eu só não lembro. É Oswaldo Aranha, isso mesmo, Oswaldo Aranha. Foi, Deus abençoe esse. Ele morreu depois. Oswaldo Aranha, ele assinou. Sabia que lá em Israel tem uma praça chamada Oswaldo Aranha? Eu estava lendo sim. Tem uma praça chamada Oswaldo Aranha, e os brasileiros lá são muito bem vistos por causa que esse homem deu esse voto, né? Por causa desse voto mesmo. E você vê que isso, irmão, muitos crentes nem sabem. Você entendeu? Que isso não é pregado, irmãos. Não é, às vezes não é culpa de vocês. Tem que ser pregado, irmão. A Bíblia é um livro que tem que ser falado. Todos os assuntos têm que ser tocados dentro da igreja. Isso é verdade. Mas de quem é a culpa? Aqui já é uma hierarquia, vem de lá de baixo. Entendeu? Então os irmãos, orar a Deus para Deus levantar pessoas capacitadas, né? Porque a liderança tem que capacitar pessoas. Jesus não andou com 12? Discipulou esses 12, capacitou esses 12, depois soltou eles. Ide por todo mundo, anunciando as boas novas e fazendo o quê? Discípulos, ensinando-os. Como é que eu posso soltar uma pessoa se eu não ensino ela? Eu tenho que ensinar. Deus capacita, mas nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Não podemos esperar tudo de Deus. Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa. O que nós estamos fazendo aqui, poucas pessoas, mas, irmão, é bênção de Deus. É bênção. Quantos que não estão perdendo? Né? Como diz lá, né? Lembra de Marta e Maria? Quem perdeu ali? Enquanto uma estava preocupada em cozinhar, lavar, né? A outra estava perto de quem? Do mestre, né? Ela estava preocupada com o dia a dia dela. E a outra não, eu quero sentar perto dele, porque eu quero ver o que ele tem para falar para nós, né? Amém? Vamos lá, versículo 7. Então, 7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então essa peleja aqui
aconteceu, os irmãos já sabem, Ezequiel vai falar a respeito dessa peleja que houve aqui, né? Houve a peleja no céu, né? Os anjos pelejaram, mas foram vencidos. Só que essa expulsão, irmão, só vai se totalizar no final de tudo, aonde vai ser vencido o diabo, o dragão e por último a morte, que vai ser lançada no lago de fogo, só lá no final. O inimigo de Deus, quando Jesus ascende, que ele vai para a cruz, que ele morre, que ele diz que a Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, não foi para tomar chave de ninguém não, viu, irmão? Tá? A palavra chave no hebraico ou no grego é poder. O que Deus foi fazer foi diminuir o poder do diabo. Diminuiu o poder, todo o poder agora me foi dado. Agora Jesus está no controle. O diabo tem poder, mas é um poder limitado por Deus. Ele não toma atitude se não consultar Deus. Ele não faz o que ele quer. É bom que os irmãos saibam disso. Até o ímpio, para tocar nele, tem que consultar Deus. Apesar do mundo já estar no maligno, não é dele. Ele tem controle, mas é um controle limitado. É um controle que está limitado por Deus. Então ele não pode tomar qualquer atitude. Ele tem que consultar o Criador, porque quem está no controle de tudo é Cristo. Todo o poder me foi dado, tanto no céu quanto na terra. Quando ele vai para a cruz, Isaías vai falar sobre isso, né, que muitos pregam errado. Ele levou sobre si todas as nossas. Então tem igrejas aí batendo: ah, irmão, você não te curou porque você não tem fé. Irmãos, o texto não está falando sobre isso. O que o texto de Isaías está tentando dizer é que ele está no controle das doenças. Levar sobre si é estar no controle, porque senão eu vou ter que ligar lá no céu e falar: Jesus, volta aí que você esqueceu a AIDS, você esqueceu o câncer, o reumatismo, a artrite, você esqueceu a artrose, varizes, né? Volta para cá, porque alguma coisa você fez errado aí. Não, levar sobre si, o termo significa estar no controle. Então está nele agora tanto o querer quanto o efetuar. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser curar, irmão, você vai morrer na doença. Não se trata de ter fé ou deixar de ter fé. A fé é necessária, ela contribui com a obra de Deus. Eu preciso ter fé. Por que eu preciso ter fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que eu tenha fé. Eu tenho que crer. Amém? Mas depende do que? Dele. Nem tudo que você pedir ele vai dar, irmãos. Mas né, tem textos na Bíblia, né? Não, tem textos que a gente não pode levar para o literal. Pedir, dar-se-vos-á. O que o texto está tentando dizer? Para quem ele está falando? Com os discípulos dele, os apóstolos. Até agora vós não me pediste. Ele estava orando, enquanto os discípulos estavam dormindo. Até agora vós não me pediste nada, mas tudo que pedires, estando pautado dentro da minha palavra, eu vos concederei. Um pai dá tudo para um filho? Não. Se toda hora o seu filho vier, me dá R$5, mãe. Ô filho, peraí, eu te dei, acabei de te dar agora. Não tenho. Assim é Deus, irmãos. Mas se eu não tiver fé, Deus não dá, irmãos. A fé é necessária, mas o respeito a Deus tem que vir em primeiro lugar. Isso é temer a Deus. Um pai, um filho não tem que respeitar seu pai? Filho, eu não posso te dar isso aqui. O filho vai ter que se conformar com isso. Nós é com Deus. Paulo não foi orar? Não tinha um espinho na carne? Deus curou Paulo? Não. Lázaro morreu cheio de ferida. Deus curou Lázaro? Não.
Não curou, ele morreu com as feridas dele. Pedro foi decapitado. Paulo, quer dizer, foi decapitado. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Uns dizem que Tiago foi jogado do quarto andar. Então, irmãos, a vontade de Deus tem que ser sobre nós. Não é nós que determinamos para Deus fazer alguma coisa. A nossa fé apenas coopera com a graça do Senhor. É isso que faz, entendeu? É bom ficar bem claro, porque muita gente, muitas igrejas viraram igrejas deterministas. Não é, com Deus não funciona assim. Ele cura quem Ele quer. Você pode morrer de fazer campanha, pode fazer vigília, quando você quiser. Se você fala assim, você vai morrer dessa forma, você vai morrer dessa forma. Não adianta, você não vai mudar o pensamento de Deus. Não se trata de ter ou maior ou menor fé, se trata de respeitar Ele. É como eu quero. Por isso que Ele disse: eu mato, eu firo, eu ponho a ferida, eu tiro a ferida, eu crio a paz, eu crio a guerra, eu crio o bem, eu crio o mal. Eu sou Deus, eu faço todas as coisas. Ele põe a ferida, Ele tira, se tiver na vontade dele também, viu, irmãos? Se não tiver, irmãos, tá? Não tem como. Amém? Só uma coisa, onde que está escrito em Ezequiel, no verso 7, o senhor leu? Está ali no 7, o senhor leu. Mas como está lá em Ezequiel, você tem aí o versículo? Ezequiel? 7. Não. Apocalipse 12, que o senhor disse. 12, 7. Aí e depois falou que lá em Ezequiel fala 37. Ezequiel 37. É o Vale dos Ossos Secos, é o famoso Vale dos Ossos Secos. 37. Né? É o 37, capítulo 37, tá? Vamos lá, versículo 8. Mas não, vamos lá, para a gente ter. Versículo 8 do quê? Do Apocalipse, Apocalipse. tá? Mas essas não foram suficientes. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder do reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Então foi expulso, né, do céu o acusador dos nossos irmãos, que ele é acusador, né, para os irmãos terem uma base. Veio para a terra, arrastou a terça parte dos anjos, que hoje são conhecidos como espíritos enganadores, demônios para uns, né? E Deus, lógico, já estava preparando essa salvação para a nação de Israel e tanto para a igreja, né? Então Deus agora começa a comandar. Então o versículo, eu li o 8, já li o versículo 9, porque é complemento um do outro. Então Miguel aqui, né, ajuda também nessa expulsão do inimigo das nossas almas também, que é o nosso aí acusador. O versículo 9 também li aqui: foi precipitado o grande dragão, né? Satanás e seus anjos foram expulsos do céu por ocasião de sua primeira rebelião, mas ainda tem acesso ao céu. Jó 1,6, que eu falei para vocês, 2,1. Esse acesso será negado, então eles serão barrados nos céus, tanto o diabo como Satanás. Apocalipse 20, versículo 2. Os irmãos entenderam aí. Vamos lá, está dando para entender, irmãos? Vamos lá, versículo 11. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, versículo 11, que eu vou ler aqui: sangue do Cordeiro, nenhuma acusação consegue prevalecer contra aqueles cujos pecados foram perdoados por causa da morte sacrificial de Cristo. Romanos 8, 33 a 39. Romanos, por isso que a Bíblia diz:
8, 33 a 39. Por isso que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porém que não anda segundo a carne. Então, aqui por causa do sangue do Cordeiro é que nós vamos vencer as hostes da maldade. Somos mais do que vencedores, como estamos no sangue do Cordeiro. Cristo está em nós. Temos que viver para Cristo. Essa é a nossa garantia. Vamos lá, versículo 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, vamos lá. Então o diabo é arrastado, é mandado para a terra, né? Lembra quando o diabo foi lançado? O que disse Deus? Ai da terra e dos habitantes que lá moram. Então o diabo vem arrastando, continua arrastando, e na tribulação, irmão, vai ser pior. Na tribulação, irmãos, vai ser 10 vezes pior, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Cristo entra em cena, começa a queda do diabo, começa quando Cristo entra em cena. Quando Cristo nasce, começa a derrota do diabo. Então ele fez de tudo para acabar com a vida do menino. Ele vai fazer de tudo para acabar com a mulher, o filho e o descendente desse filho. Então nós temos a igreja visível, a igreja invisível, temos Israel e os seus descendentes, para ficar mais fácil para os irmãos entenderem, né? Então são as 4 coisas que nós temos. Porque Israel veio primeiro, que é os judeus. Estamos na era da igreja, porque a igreja substitui Israel. O Israel literal é aquele Israel de Moisés. O Israel espiritual é de Abraão, quem está na fé dele. Então, quem está na fé de Abraão, que o evangelho foi pregado primeiro para ele. Então, quem está na fé de Abraão pertence ao Israel espiritual. Quem está em Cristo, qualquer israelita, árabe que estiver em Cristo, é o Israel. Que não existe mais o Israel literal. Agora é a era da igreja, que termina com a era dos gentios, que somos nós. Gentios, os de fora. Aqueles que não tinham a circuncisão, era povo estrangeiro. Para Israel era dado como imundo. Israel não queria unir, mas Deus tinha um propósito com nós. Foi preciso Deus brecar seu povo para chegar até nós. Então a árvore genealógica é Israel. Deus enxerta nós na árvore. Por isso que ele fala: convém-me buscar outras ovelhas de outros apriscos. Somos nós que não tínhamos salvação. Por quê? Porque a menina dos olhos de ouro de Deus é Israel. É Israel. Por isso que em Romanos capítulo, se eu não me engano, 12 ou 13, vai falar dos ciúmes que Deus colocou de Israel sobre nós. Que Israel tem um ciúme muito grande. Por isso que houve essa, muita gente não sabe, mas há uma rejeição por nós aqui, justamente porque eles chegaram primeiro, levantados, falham com Deus. Porque qual era o papel de Israel? Tornar o nome de Deus conhecido nas outras nações. Israel erra, falha, por quê? Se mistura com elas, começa a adorar os seus deuses, começa casamentos místicos, israelita casando com um povo pagão. O que vai surtir? As mulheres vêm, começa a desviar Israel, não só as mulheres, como a cultura toda, a religião, os deuses deles. Por isso Deus os rejeita, porque eles esqueceram da lei de Deus. E a Bíblia diz que aquele que esquecer da lei dele, ele vai esquecer dos seus filhos. Oséias 4, 6, 7 e 8. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então está aqui a destruição da igreja por causa disso. A igreja está fria, a igreja está faltando homens de Deus por causa de falta de conhecimento. Vamos lá, eu li o 12, né? Vamos lá, 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão,
E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então vamos lá. Asas de grande águia, não asas de aves reais, mas uma descrição ilustrativa da proteção providencial de Israel da parte de Deus. Êxodo 19, versículo 4. Então Deus protegeu porque Ele tirou Israel com mãos de águia. Rápido, a águia é rapidez, é a ave mais rápida que tem, né? Então, com mão forte, com mãos de águia, está lá Êxodo 19, versículo 4. Asas muitas vezes falam de proteção. Deuteronômio 32, 9 a 12, proteção. Salmo 91, versículo 4. Deuteronômio 32, 9 a 12. Salmo 91, versículo 4. Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Águias, provavelmente grifos semelhantes aos abutres, eram as maiores aves conhecidas na Palestina. Um tempo e metade de um tempo, 3 anos e meio, a segunda metade da tribulação. Então, um tempo e metade de um tempo, 3 anos e meio, que é a metade da tribulação. Está aqui no Apocalipse 6, 11, depois vocês lerem. Capítulo 2, versículo 3, Apocalipse também continua. Apocalipse 6, 11, Apocalipse 2, 3 e Apocalipse 13, versículo 5, que é o próximo capítulo, para os irmãos entenderem. Isso, 3 anos e meio e 3 anos e meio, amém? 13, 5, 13, 5, amém? Vamos lá. 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Os 3 finais aqui. Então eu vou ler aqui para os irmãos. A terra abriu a boca. Um grande exército virá contra Israel, como se fosse uma inundação. Jeremias 46, 8. Jeremias 46, 8 e 47, 2. Jeremias 46, 8 e Jeremias 47, 2. Mas será tragado, talvez em conjunção com um dos numerosos terremotos que ocorre durante esse período. Então, aqui Deus vai proteger a nação de Israel. O diabo vai tentar, vai fazer de tudo. Eles vão para o deserto, vão ser escondidos. Provavelmente lá na Palestina tem as regiões ainda hoje de Moabe, Amon e Edom. Então provavelmente eles vão correr para lá. E Deus, a Bíblia diz que Deus vai proteger. Aqui vai entrar também uns 144 mil, que também aqui é uma briga grande, a saber, eles foram comprados porque não se sujaram com religião nenhuma, não foram. Uns dizem que está com Cristo, outros dizem que vai vir para ajudar. Eu creio na segunda tese, que eles vão estar aqui para ajudar na tribulação com Deus. O versículo 17: restante da sua descendência, Satanás voltará a sua frustrada fúria contra cada seguidor do Cordeiro que encontrar, judeus ou gentios. Mandamentos de Deus, testemunho de Jesus Cristo, a verdade revelada de Deus e de Cristo contida nas Escrituras. Obediência à palavra de Deus sempre caracteriza o crente genuíno. João 8, versículo 32, que quer dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Isso, para nós fecharmos aqui e terminar. Se pôs em pé, que é o versículo 17, refere-se ao dragão ou Satanás. É Apocalipse 12, 9 a 17, que nós estamos lendo aqui. Ele toma posição no meio da nação do mundo, representado pela areia do mar. Amém? Então, irmãos, espero que os irmãos tenham entendido. Eu encurtei, irmão, porque se eu fosse ler aqui minha esposa, amor, fiquei até o quê? Acho que quase 2 horas da manhã ela estava dormindo e eu sentado ali, porque né, isso aqui como é para mim, eu vou fazendo um resumo, então o meu é grande. Então eu falei, não, se eu for ler isso aqui tudo, nós vai demorar um ano todo e não termina. Aí eu fiz um resumo do que eu fiz, para a gente facilitar. Irmãos, a semana que vem é o 13, eu vou fazer um resumo, a gente termina sexta-feira que vem, em nome de Jesus. Por quê? Porque o 12 vai falar a respeito das armas que o diabo usa. No 13, nós vamos falar a respeito da marca da besta, que os irmãos tanto querem saber. Amém? Então eu preciso ler o 13, não adianta eu chegar aqui só falar dela se eu não ler. Aí a semana que vem, em nome de Jesus, a gente termina esse estudo, né? Eu agradeço aos irmãos, a irmã Tereza principalmente. Eu espero que os irmãos estejam gostando. Estou tentando ser o mais explicativo que eu posso ser, para não dificultar, porque se for entrar aqui em questões aqui, ninguém vai entender nada, né? Então que Deus possa nos abençoar, continuar abençoando essa consagração, a Igreja Brasil para Cristo, pastor Arnaldo, e eu agradeço em nome de Jesus a minha oportunidade, e palmas para o Senhor.